Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês o Ubuntu Lucid Lynx, o Lince Lúcido. É a versão 10.04 do Ubuntu LTS, que tinha suporte de 3 anos para desktop e 5 anos para servidores. Entre as novidades estavam principalmente, a novidade que todo mundo reparou primeiro foi o novo design, as novas fontes, os novos temas Ambiance e Radiance, a mudança dos botões na janela para a esquerda como padrão, os novos ícones, a nova tela de login do sistema, a nova tela de boot, de inicialização do sistema, os novos wallpapers, os ícones de notificação e dos menus foram melhorados e a velocidade do boot também foi melhorada. E entre os aplicativos que ele trazia estavam o Simple Scan, que era para operar scanners, o PTV, editor de vídeo, muito bom inclusive, o cliente de redes sociais Guiber, que servia para você postar no Twitter através de um cliente, postar e gerenciar a sua conta do Twitter, né? Uma das coisas que eu achava mais interessante era o Mi Menu, que era um menu que integrava todas as suas mensagens de redes sociais, chats, e-mail, tudo que você recebia de mensagem aparecia no mesmo menu para você responder às mensagens. Isso era uma coisa muito interessante que vinha nele. Ele trazia suporte para iPhone e iPod Touch pelo Nautilus, coisa que não tinha em outros sistemas Linux. Ele trouxe melhorias na nuvem Ubuntu One, novas funcionalidades como escolher quais pastas. Pelo mouse você podia escolher quais pastas ia compartilhar no Ubuntu One ou não. Ele trazia também a loja de música do Ubuntu One e a loja de aplicativos, a central de software do Ubuntu, foi muito melhorada, facilitando ainda mais a instalação de programas. Inclusive eu vou mostrar a instalação de um programa pela loja. E o Nautilus trouxe várias melhorias e a maior delas foi o Split View, que você podia ver o conteúdo de duas pastas na mesma janela dividindo a visualização. Então, apresentando essas novidades, eu vou deixar vocês com o restante da instalação antes de eu voltar para fazer a review do sistema. Até logo! Vamos fazer o login no Ubuntu 10.04 Lucid Lynx para rever o sistema. O sonzinho de inicialização dele, né? Como vocês podem ver, o tema está muito diferente da última LTS, né? Inclusive muito diferente da 9.04, da 9.10 também. Nessa versão, eles mudaram o logo do sistema, mudaram as fontes. Ele ficou muito bonito para mim. Então aqui nos acessórios, por exemplo, nós temos analisador do uso do disco. Vocês podem ver que aqui eles mudaram os botões para o lado esquerdo da janela. Isso gerou muita reclamação porque quando o pessoal está acostumado com uma coisa estranha e reclama quando essa coisa muda, né? Ainda nos acessórios, temos calculadora, capturar imagem de tela, tem as mesmas coisas que tem nos outros, né? Criador de CD e DVD. No escritório, ele ainda traz o OpenOffice, tá? Vamos ver a versão que é aqui. 3.2. Foi mais ou menos nessa época que o LibreOffice começou a ser desenvolvido. Então o Ubuntu ainda usava o OpenOffice, tá? Aqui sobre o OpenOffice.org 3.2. Já era da Oracle aqui. Antes não era. Beleza. Aqui nos gráficos tem digitalizador simples, tem o OpenOffice.org desenho, que é aquele draw, né? Ele traz de internet aqui, ó, ele traz um visualizador de área remota, que eu usava bastante, inclusive, para conectar em servidores Windows, servidores Linux mesmo, né?
Tem até um aqui que eu já tinha conectado hoje. Aqui eu estou conectado num servidor Linux que eu uso, num web server que eu uso, tá? Bom, só para mostrar o programinha para vocês aqui, que eu achava bastante interessante, muito fácil de usar, né? Ainda na internet, a gente tem o Guiber, que era um cliente de rede social do Twitter, né? Esse mensagens instantâneas Empathy, que eu usava bastante para me conectar no bate-papo do Facebook, do Google e ainda no MSN, ainda funcionava naquela época. Tem o Firefox, vamos ver a versão que ele traz aqui. Ele está fazendo o update. É que eu fiz a atualização desse sistema já. Já fiz aquela troca de repositórios pelo old releases que eu fiz nas outras versões, né? E agora ele está aplicando os upgrades no Firefox. Então aqui no Firefox a gente tem o menu que era aqui, ó. Eu apertei a tecla Alt aqui, não abriu o menu, né? Vou na ajuda sobre o Firefox. Firefox versão 20, tá? Até que não é tão antigo assim, mas ele não funciona com muitas coisas de hoje em dia, tá? Nos jogos, vieram menos jogos dessa vez, porque como o sistema foi crescendo, eles precisavam colocar menos programas para ainda caber em CDs, tá? Multimídia, vinha o editor de vídeo PTV, que eu já usei bastante também. Gravador de discos Brasero. O reprodutor de filmes ainda era o Totem. E eu acho que ainda é até hoje no Gnome. O Reaching Box veio bem mais bonito agora. Ó, ele me avisou que os plugins de MP3 não estão instalados. Aqui já tinha como adicionar podcasts aqui, por exemplo. Podia pesquisar aqui. Nova fonte de podcast, por exemplo. Ó. Aqui tinha só pela URL. Agora ele tem busca por nome de podcast também, né? Então hoje em dia está bem melhor. Só que quando a gente fecha ele ainda continua aqui. Então tem que vir aqui mandar sair. Então aqui a gente viu o Reaching Box, né? O editor de vídeo PTV eu não abri, vou abrir agora. Ó, a gente importava clipes aqui, né? Eu não sei se o PTV ainda existe. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Mas era bem facinho de usar, tá? E vocês podem ver que o sistema... Eu não sei se vocês têm o mesmo gosto que o meu, mas ele tá muito bonito. Para mim me traz bastante saudade porque foi um sistema que eu usei muito. E eu achava muito lindo esse tema. Esse roxinho aqui, eu achava que combinava demais. E tinha a central de programas do Ubuntu. Ó, por aqui a gente pode pesquisar pelos programas aqui, né? Por exemplo, vamos aqui na parte de ferramentas para desenvolvimento. Já que eu sou programador, né? Ó, desenvolvimento web. Só para mostrar aqui o programa para vocês, tinha o Composer, que a gente criava páginas web, Quanta Plus, Bluefish. Muito legal. Eu já usei todos esses programas aqui. Vamos ver na parte de multimídia. Ó, tem o Amarok, aquele player fantástico, né? O Audacious também. Vamos ver algum aqui para eu deixar instalando? Vamos nos gráficos, né? Para fazer igual nos outros vídeos, eu vou instalar o Inkscape. Então aqui a gente podia fazer busca, né? Ó. Inkscape. Vou mandar instalar. E naquela época já era bem fácil de instalar programas, né? Ó. Um sistema de 2010. Bom, ele está instalando ali. Enquanto isso eu vou minimizar e mostrando mais coisas. Aqui nos locais tinha o normal, né? Conectar a servidor. Vou colocar aqui no pasta pessoal só para a gente ver a carinha do Nautilus naquela época. Que é muito parecido com o que é o Ubuntu Mate hoje em dia, né? Vamos ver que versão que era aqui, ó. Nautilus 2.30. Assim como o Gnome deve ser 2.30 aqui também, deixa eu ver. Isso, ó, Gnome 2.30.2. O
O Mate hoje em dia é muito parecido com isso aqui. Principalmente o Ubuntu Mate, se a gente escolher o layout clássico, o tradicional, ele é muito parecido com isso aqui, só que com as cores verdes, né, que a turma do Mate fez aquele tema menta para ele, né? Mas na funcionalidade e usabilidade é a mesma coisa. Então aqui nas preferências tem o mesmo de sempre, né? Aparência, aplicativos de sessão, Bluetooth, conexões de rede. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Ó, o Ubuntu One. Isso aqui eu usei bastante. Era uma nuvem onde a gente armazenava arquivos como se fosse o Google Drive hoje, né? Só que isso não funciona mais. Eu não me lembro se foi em 2013 ou 2014 eles desativaram o serviço. E aí eu acabei migrando para um outro serviço chamado Copy. E aí depois eu migrei totalmente para o Google Drive, né? E uso o cliente InSync hoje em dia. Mas esse cliente do Ubuntu One funcionava muito bem. E ele não tinha só para Linux também. Você podia usar no Windows e eu acho que no Mac também. Então, era muito legal de usar isso. Bom, deixa eu ver como é que está a instalação do Inkscape. Ele já está instalado, então eu vou abrir aqui nos gráficos, Inkscape. E estamos com o Inkscape aqui na versão, deixa eu ver que versão que é. Versão 0.47. Eu já usava bastante o Inkscape. Hoje eu uso menos do que antes eu trabalhava mais com desenho vetorial, né? Mas eu adoro o Inkscape, gosto muito desse programa. Até por isso que eu sempre mostro a instalação dele aqui nas versões antigas, né? E vocês podem reparar que esse tema tá muito mais organizado do que aquele antigo marrom, né? E é o tema que é usado até hoje, mais ou menos, né? Quando surgiu o Unity, eles seguiram nessa linha de roxo e laranja. Aí agora está usando o Gnome, mas também seguindo esse mesmo padrão de cores, né? Esse mesmo tema de cores, ou esquema de cores, né? Na administração do sistema tem os canais de software, criador de discos de inicialização. Deixa eu ver se nessa época a gente podia configurar persistência no pendrive de boot. Então a gente podia criar uma live do Ubuntu, reservando espaço para persistência. Então você podia instalar programas, gravar arquivos num sistema live e usar em outro computador e os arquivos continuavam lá. Hoje em dia tem ferramentas para fazer isso, mas a ferramenta própria do Ubuntu não faz mais isso, tá? Então eu preferia dessa época e eu não consigo entender por que tiraram isso, tá? Ainda na administração tem visualizador de logs, utilitário de unidades. Vamos ver se utilitário de unidades. Deve ser o atual Gnome Discos, né? Deixa eu ver o nome do programa aqui. Ele só mostra utilitário de unidades. Mas é a mesma ferramenta de discos do Gnome que a gente usa hoje em dia, tá? Administração ainda, temos o Synaptic, gerenciador de atualizações. No gerenciador de atualizações, provavelmente ele vai me mostrar que tem versão nova, se eu não me engano. Vamos ver. Sua versão do Ubuntu não é mais suportada. Você não obterá mais nenhuma correção de segurança ou atualização crítica. Por favor, atualize seu sistema para uma versão mais recente do Ubuntu Linux. Legal. Então vamos aqui, continuar na administração. Aqui já tinha aquele utilitário de drivers, né, de hardware, para ver se você precisava de drivers adicionais ou não. Ó, como ele detectou que eu estou no VirtualBox, ele já colocou aqui os adicionais para convidado, né? Bom, eu posso desativar aqui se eu quiser. Como eu não tenho nenhum hardware que dependa de drivers adicionais, ele não me mostra aqui. Vou fechar. Essa janela aqui travou pelo jeito. Vou deixar ela aí. Deixa eu ver se dá para minimizar pelo menos. Tá. Forçar sair. Beleza. Deixa eu maximizar o gerenciador de arquivos aqui. Administração. Monitor do sistema. É a mesma carinha que tem hoje, né? E aqui eu posso vir no sistema
Lançamento 10.04, kernel 2.6, GNOME 2.30, 2 GB de memória num Celeron, 6 GB disponíveis no disco, ou seja, ele usou uns 4 GB porque o meu disco aqui só tem 10. Então, beleza, vamos abrir o terminal para ver como que era ele. Mais ou menos como é hoje, né? Até as teclas de atalho são as mesmas, Alt F10 para maximizar. Ó, usando 1 GB de RAM quase. Beleza. Então é isso, pessoal. Esse, para mim, foi essa, aliás, né? Foi a melhor versão lançada do Ubuntu até hoje, porque as de hoje têm mais recursos do que essa dessa época. Mas o impacto visual que a mudança trouxe, a mudança de tema, a mudança de fonte, a nova arte da distribuição e a mudança da posição dos botões, para mim foi um impacto muito positivo na época, porque aquele marrom era muito velho, muito antigo, e eu achei esse aqui bem moderno e tinha bastante harmonia no tema e tinha muitas coisas, por exemplo, esse envelopinho aqui, ó, você podia configurar o bate-papo, configurar o e-mail, ele já te mostrava a notificação aqui. Se tivesse mensagem, você vinha aqui, você sabia, ó, podia colocar o seu status disponível, ausente, ocupado por aqui, tá? Essa parte de notificações aqui de cima era uma coisa muito boa, gostava muito disso aqui. Então é isso, pessoal. Acredito que não tenha muito mais coisas para falar dessa versão. E no próximo vídeo eu vou vir com a versão 12.04, que é a LTS que já estava com o Unity por padrão, tá? E eu espero que vocês estejam gostando da série. Muito obrigado, um grande abraço e até logo, pessoal. Valeu!